Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos começando mais um culto da Igreja Batista de Correias. Nosso templo fica na Estrada União e Indústria, número 3016, em Correias, Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Nosso telefone para contato é 24-2221-1740, que é também o WhatsApp. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus? Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Te agradecemos pelo privilégio de podermos nos relacionarmos contigo, de batermos a porta do trono e sabermos que o Senhor vai nos atender, vai nos receber, vai ouvir as nossas orações e vai também responder-nos segundo a tua vontade e o teu querer. Te agradecemos por tudo quanto tens feito por nós, pela salvação, pela libertação, pela proteção. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Te damos graças pela tua bondade e misericórdia que tem nos acompanhado todos os dias. Obrigado, Pai, pelas tuas mãos poderosas que permanecem estendidas sobre todos aqueles que te reconhecem como o único Deus. Deus que nos ama, Deus vivo, Deus que fala, ouve, Deus que tem sentimentos, Deus que nos acompanha. Por isso, nesta noite, mais uma vez, tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, continua alcançando os corações daqueles que ainda não foram alcançados pelo poder da palavra e não se curvaram diante do Senhor Jesus. E nesta noite, eles ouçam a tua palavra e recebam Jesus como único e suficiente Salvador de suas almas. Abençoa cada família online, cada família que participa deste culto. Toma nas tuas mãos, ó Deus, os que estão enfermos, nas UTIs, nas salas de emergência. Manifesta a tua glória, abençoando. Senhor, libera uma palavra de cura para cada uma destas pessoas. E abençoa o coração daqueles que estão enlutados, porque perderam os seus entes queridos. Deus, abençoa a tua igreja, onde quer que esteja. É a minha, é a nossa oração, e nós a fazemos. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus, somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda a injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas,
das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Você entregou o seu problema a Deus. Agora é esperar nas promessas que nos deu. Você orou com fé e Deus o atenderá. Mas enquanto está esperando, Ele pergunta pra você: é tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, e nas situações difíceis estarei ao lado seu para o ajudar. Confie em Deus e então verá a mão de Deus guiando cada passo seu. É claro, quando ama, é só olhar para trás, mas mesmo assim Ele está a perguntar: é tão difícil entender que seus problemas
posso resolver. E nas situações difíceis estarei ao lado seu para o ajudar. E nas situações difíceis estarei ao lado seu. Pra o Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Quero ler com você e com a sua família o capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Amém? Pai, obrigado pela leitura deste texto, por este registro precioso, que há de trazer para nós ensinamentos. Abençoa-nos, fala-nos, para que sejamos tremendamente enriquecidos com tudo aquilo que o Teu Espírito Santo há de nos revelar nesta hora. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos te pedindo isto, certos de que o Senhor já ouviu a nossa oração. Por isso é que o fazemos através do nome precioso do Salvador, Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, temos neste episódio várias lições importantes para nós. Este fato aconteceu numa sinagoga, o lugar aonde os judeus, aos sábados, iam estudar as Sagradas Escrituras. Iam estudar tudo sobre os profetas. E nesse momento, diz a palavra de Deus, que estava presente àquela reunião no templo dos judeus, eu repito, que era a sinagoga, um moço que tinha uma deficiência na mão direita. Era um judeu, um homem com uma dificuldade. Ali estavam alguns religiosos e também alguns escribas participando daquela reunião. Não encontramos nenhum registro de que o homem que estava ali, aquele homem que tinha um problema na mão direita, tinha um defeito físico. Nós não encontramos em nenhuma outra narrativa que ele estava ali pedindo ajuda, sequer tenha desejado que lhe acontecesse alguma coisa sobrenatural. É deste contexto de situações narradas no Evangelho de Lucas que podemos destacar algumas lições que podem servir de despertamento, de encorajamento e de ajuda para continuarmos a nossa jornada de vida espiritual.
O que aconteceu naquele culto que mudou a história de todos os que estavam presentes naquele lugar? Primeiro, a chegada surpreendente de Jesus. Versículo 6 nos informa o seguinte: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram surpresos com a chegada de Jesus. Jesus chegou de repente. Jesus se fez presente àquele culto. Jesus estava no meio daquelas pessoas. Jesus ministrava ao coração de todos aqueles judeus, de todos os religiosos, de todas as pessoas que foram àquela reunião. O texto nos informa ainda no versículo 6, algo interessante, porque diz assim: Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus começou a ensinar. O normal era encontrá-lo nas cidades, nos vilarejos, nos povoados, sempre rodeado por muitos curiosos, de pessoas que tinham interesses pessoais, né? De famintos e até de gente importante em todos os lugares, menos no templo. Na igreja, ou melhor, numa congregação ou numa reunião de irmãos. Talvez alguns escribas e os fariseus estivessem buscando ali uma atualização teológica, tecnológica, literária, ou quem sabe uma experiência emocional passageira, num ambiente requintado ou iluminado com um pano de fundo preto, mas não o homem. Não, ali, aquele templo era comum, igual aos demais construídos para o ensino da palavra. Aí está um destaque que eu não posso deixar de fazer. Era uma sinagoga igual às outras. Não havia um diferencial, nada que chamasse atenção, como um letreiro luminoso, como propaganda, como pessoas que ofereciam de tudo e faziam de tudo para que ela fosse melhor e maior frequentada pelas pessoas. Nada disso. As pessoas iam para aquele lugar porque ali encontravam estudo da palavra, encontravam um lugar para o crescimento, seu crescimento espiritual. Esse é o destaque que nós não podemos deixar de fazer. Jesus não começou aquele culto, mas quando chegou e assumiu o púlpito, começou a ensinar sobre o reino de Deus, como entrar nele e como fazer parte dele. Jesus falou sobre o poder de Deus, falou sobre o amor, falou sobre a compaixão de Deus pelos homens. Ensinou a todos que o pecado é enfermidade que só pode ser curado pela fé no Filho, que revela o Pai, que mandou o Filho para revelar a sua glória e cumprir a sua promessa de vida eterna a quem nele cresce. Jesus estava lá, o homem estava lá, e ouvia atentamente a poderosa mensagem que estava sendo passada. Ouvia atentamente a lição que estava sendo ensinada sobre salvação, sobre cura, sobre libertação e transformação que as pessoas precisam. Jesus estava presente, como descrito em Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, não adianta buscá-lo no meio da idolatria ou em ambientes que conduzem ao pecado. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías capítulo 42, versículo 8. Mas como conseguir que Deus haja e nos liberte das coisas que estão amarradas em nossas vidas? Fazendo exatamente o que aquele moço fez. Procurar um lugar sério, um lugar onde a ministração da palavra aconteça, ocorra, onde haja crescimento espiritual. É claro que todos nós desejamos que haja qualidade espiritual e quantidade de pessoas. Afinal de contas, eu pelo menos aprendi assim, que qualidade e quantidade andam juntos, ou juntas. Mas é claro que quantidade sem qualidade não dará resultado, ou não ocorrerá o resultado espiritual que Deus espera que haja. Portanto, qualidade e quantidade são importantes. Todavia, a qualidade pode ser a melhor escolha que um cristão, que um crente verdadeiro deve fazer. O exemplo está no próprio texto. Não era uma sinagoga para 500 mil pessoas, para 20 mil pessoas, para 1000 pessoas. Era uma sinagoga, era um templo onde algumas pessoas da redondeza, do lugar, frequentavam aos sábados. E era lá que eles iam buscar conhecimento, iam buscar uma nova estrutura, um complemento espiritual para as suas vidas. Terceiro e último lugar, o que aconteceu naquele culto que mudou a história daquele homem e de todas as demais pessoas que estavam ali. Foram surpreendidos pelo poder de Jesus. Versículo 10 diz assim: Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Veja que lição importante. Alguns religiosos, alguns fariseus e alguns escribas preferiram perceber ou ficarem atentos a se Jesus ia burlar, se Jesus ia quebrar a lei do sábado. Então, isso nos ensina muita coisa. Por quê? Porque às vezes o nosso comportamento no templo não condiz com aquilo que Deus está esperando de cada um de nós. Quantas vezes nós vamos ao templo, as pessoas vão ao templo preocupadas com os seus problemas, preocupadas com as situações que estão acontecendo no mundo de hoje, com os problemas relacionados à vida financeira, à vida familiar, conjugal, não é? Com as contas que vão pagar. Quantas vezes as pessoas estão preocupadas e vão ao templo para ver como é que as outras se vestem. E exatamente num momento como esse, o milagre pode estar acontecendo na vida de outras pessoas, menos nestas. Aqueles religiosos tinham outras preocupações e não as preocupações necessárias. Às vezes, nós também vamos para o templo com outras preocupações, mas não aquelas que hão de transformar a nossa vida, a nossa história, a nossa caminhada e nos tornarem melhores cristãos, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores profissionais.
não é? Diz o texto bíblico que eles estavam preocupados com o que Jesus ia fazer. Será que Jesus vai fazer um milagre? Será que ele vai quebrar a lei do sábado? Será que ele vai infringir a lei? Eles estavam preocupados com isso e encontraram algum motivo para condenar Jesus. Eles não estavam preparados para verem um milagre. E às vezes, muitos comparecem aos cultos despreparados para verem os milagres. E até despreparados para receberem os milagres. Menos um naquela reunião. Diz o texto que tinha um ali que não foi querendo nada, que não foi buscando nada, que não estava preocupado com qualquer outra coisa, mas que ouviu atentamente o ensino de Jesus. Sabe, quem ouve atentamente o ensino de Deus, da palavra de Deus, recebe o ensino, traz para dentro o ensino do coração. Sabe o que acontece? O milagre chega, a bênção chega, sabe? Porque Deus tem compromisso com quem quer de verdade viver a história que Ele tem para ensinar. Deus tem compromisso com aquele que quer trazer para dentro do seu coração e viver as suas verdades. Então, é importante que a nossa ida ao templo, a sua ida ao templo, seja exatamente com este desejo do seu coração, de ouvir Deus falar. Então, vá preparado para receber a bênção de Deus, mas também para ver os demais irmãos sendo abençoados. Joga por terra a crítica, joga por terra o julgamento, joga por terra a inveja, joga por terra o comentário indevido, pensamentos que não deveriam ser colocados, pensados. Coloca diante de Deus a sua vida e ore pela vida dos demais irmãos. Se o milagre chegar para você, glória a Deus. Mas se não for o seu dia, com certeza será o dia de outros. E você vai vibrar, você vai se alegrar, porque o corpo de Cristo foi abençoado. Que coisa linda! Que palavra extraordinária, né? Aqui no versículo 7, os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Então, a cabeça deles, a mente deles estava voltada para qualquer outra coisa, menos para o milagre, menos para o poder de Deus. Por incrível que pareça, a religiosidade é um dos maiores empecilhos para que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Esse homem, para ser curado, precisou enfrentar pessoas, religiosos, que não queriam que ele abraçasse a fé e se tornasse um crente de verdade. Preconceitos, ideias religiosas distorcidas que não tinham respaldo na palavra de Deus. Não é só a religião ou a tradição que é cega. Existem outros fatores que escurecem as vistas das pessoas para que elas não vejam Jesus, que tapam os ouvidos das pessoas para que elas não ouçam Jesus e aprendam os seus ensinamentos. Existem outras situações que atrofiam as mãos das pessoas, impedindo-as de tocarem Jesus e de serem curadas. Mas Jesus, que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, pode quebrar regras, romper muralhas, desafiar a ciência, surpreender a medicina. Por quê? Porque Ele é, não foi, não será. Ele é o Senhor de tudo e o Senhor de todos. Amém? Está no lugar certo,
na hora certa, atento a tudo que o Espírito Santo ministra, fará a diferença na vida de quem quer resolver o que ainda não foi resolvido. Estruturar o que está desestruturado, corrigir o que está errado, salvar o que está perdido. O que você tem feito? O que você espera que aconteça? Essa é uma decisão pessoal, não é? Não é em casa. Claro que eu estou falando hoje para aqueles que podem vir ao templo, não é? Para aqueles que ainda não podem vir ao templo. Nós já estamos transmitindo o culto há mais de um ano. Então você não pode vir ao templo, mas o templo está indo a você. Você não pode ir à igreja, a igreja está entrando na sua casa, está lá dentro, está aí, na sua sala, no seu quarto, na sua mão, na sua mesa. É a grande oportunidade de você dizer para Deus o quanto você deseja fazer quando retornar. Ou retornar para somar e vir fazer aquilo que você precisa. Principalmente, estudar a palavra, ouvir a palavra atentamente. Fazer parte desse grupo de cristãos que querem ver Deus, que querem sentir o poder de Deus, que querem fazer a vontade de Deus. Aquele culto marcou a cidade e a história daquele homem e de todas as demais pessoas que dele participavam. Por quê? Porque aquele homem saiu completamente diferente de como chegou. Embora ele não pudesse nem imaginar, Deus separou para ele um milagre. Sabe, querido irmão, minha irmã, Deus também tem separado um milagre para você. Mas você precisa sair da acomodação. Você precisa sair desse estado de desânimo. Você precisa sair desse desencorajamento. E eu imagino que muitas pessoas, ao longo de tanto tempo, sem virem ao templo, sem participarem de um culto presencial, estejam desanimadas, estejam até se acostumando com o culto virtual. Mas eu desafio você a mudar a história, a mudar esse sentimento, a mudar o comportamento. Anime-se, encoraje-se, fortaleça-se no poder da palavra de Deus e volte. Restaure a sua vida, restaure o seu coração. Vamos retomar as atividades do templo. Vamos voltar a estudar a palavra. Vamos fazer as reuniões nos lares. Eu sei que não será nesse exato momento, mas daqui a pouco nós já estaremos de volta. Mas é preciso que comecemos nos animando, nos encorajando, buscando a palavra de Deus, orando uns pelos outros, para que Deus continue nos usando a sua igreja, a fim de que nós concluamos a missão que Ele nos concedeu. Tudo aconteceu naquele lugar e pode acontecer também, assim como naquele dia, pode acontecer hoje. Aquelas pessoas foram surpreendidas com a chegada de Jesus. Olha que coisa impressionante. Não é que Jesus só surpreende no templo. Claro que não, eu não estou falando isso. Agora mesmo aí sentado na sua poltrona, ou na sua cama, ou de alguma forma, enquanto você participa do culto, Jesus pode chegar. Se você prestou atenção, se você entendeu a palavra, se você leu o texto e o texto falou ao seu coração, acredite, pela fé, Ele tem um milagre para a sua vida, Ele tem um milagre para o seu casamento, Ele tem um milagre para a sua história. Ele quer fazer algo extraordinário, mas você precisa querer. Não é? Você precisa reagir. Reaja, minha irmã, reaja, meu irmão. Deus tem coisas grandes para fazer por você e para você. Aquelas pessoas foram surpreendidas com o ensino. O ensino foi da melhor qualidade.
não é? Então, cuidado com o que você anda ouvindo e vendo por aí. Procure um ensino de melhor qualidade. Graças a Deus, a nossa igreja, os nossos professores de escola bíblica dominical, nós temos uma equipe muito boa, nós temos líderes bons, precisamos de mais ajuda, precisamos que você volte, precisamos que você venha somar conosco. Eu convido você a vir somar conosco. Eu não estou dizendo que você que é membro de uma outra denominação deve sair da sua denominação para vir para a nossa. Não, não, não. Mas se isso acontecer, que seja debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, para que você venha somando, para que você venha multiplicando. Deus tem um compromisso com aqueles que querem somar e multiplicar, não com quem quer dividir e subtrair. Entende? Mas com quem quer somar e multiplicar. Se você é uma dessas pessoas e hoje mora próximo à nossa igreja e você quer vir estar conosco, procure o nosso culto presencial aos domingos, às 19 horas. Nós ainda não abrimos o templo durante a semana e temos algumas dificuldades para o funcionamento do departamento de infância. Mas se o seu filho tem de 10 anos para cima, você pode vir com o seu filho ao templo, não tem problema nenhum. Alguns irmãos já estão trazendo os seus filhos para que eles voltem a se habituar com o endereço do templo, lembrando que eles conhecem um templo para adorar o Senhor nosso Deus. Venha adorar conosco, venha participar conosco dos cultos. Deus tem uma bênção para você. Aquelas pessoas foram surpreendidas com o poder de Deus. Surpreenda-se com o poder de Deus. Deus quer fazer algo por você. Deus vai mudar a sua história. Abra o seu coração. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Acredite, Ele pode perdoar qualquer que seja o pecado que você tenha cometido. Ah, pastor, mas eu sou um pecador, eu não mereço. Nenhum de nós merece qualquer coisa de Deus. Não é por mérito. Não é por mérito. É pela graça, é pela bondade, é pela misericórdia que o Senhor nos recebe, nos aceita como filhos, perdoa todos os nossos pecados e nos apresenta a Deus justificados. E então, meu nome, o seu nome, o nosso nome é escrito no livro da vida, porque um dia Ele vai fazer uma chamada e o seu nome estará lá e será chamado por Jesus. Que coisa linda! Tem muita coisa boa e grande para acontecer, mas precisa começar aqui na terra, enquanto você tem respiração, enquanto você está vivo, enquanto o seu coração está pulsando, porque a Bíblia diz que depois que a gente morre, acabou a esperança, acabou a oportunidade. Tá bom? Então, que nesta noite o Senhor te abençoe muito. E você que fez parte deste culto, mesmo em casa, Ele te abençoe, que a sua palavra te encha, que o Espírito encha você e que você nesta noite tenha feito uma decisão, porque eu digo que é a melhor decisão da vida do homem. Tem jovens aí fazendo decisões erradas e morrendo muito cedo, não é? Você sabe disso, você está acompanhando aí os jornais, você está vendo como os jovens estão se matando, como o diabo está ceifando a vida dos jovens nesse tempo. Por isso, receba Jesus como único e suficiente Salvador. Mude a sua história com Jesus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Você vai ver como é bom seguir, servir e amar a Deus. Coloque Deus sobre todas as coisas. Comece a seguir a palavra. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus te abençoe. Terno suave está Cristo chamando, por mim chamando e por ti. Muito paciente, velando e esperando, sempre por
vem já. Sim, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Terno suave está Cristo chamando, chama o pecador, vem. Se da vida as vagas procelosa são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Essa semana, Quanto Deus já fez. conta as bênçãos do Senhor, quanto Deus já fez. Conta quantas são e conta para todo mundo. Chegamos ao final de mais um culto da Igreja Batista de Correias. Que bom que você ficou conosco. Que bom que você leu a Bíblia conosco, que você entendeu a palavra, recebeu a palavra. Vai ser uma noite diferente para você. Seus dias serão diferentes e abençoados, para você abençoar mais pessoas. Tá bom? Eu quero aproveitar esse momento para corrigir uma notícia que eu dei no domingo, quando disse que no dia 29, às 8 da manhã até o meio-dia, nós teremos uma reunião que será o lançamento da campanha Esperança Rio, pela equipe do Dr. Billy Graham. Então eu quero apenas dizer que esta reunião será realmente aqui na nossa igreja, no nosso templo, mas que é para pastores e líderes. Portanto, cada pastor terá o direito de inscrever mais 2 líderes. Nós já estamos fazendo isso, o que significa dizer que nós teremos aqui no templo, que será o templo onde vai receber os colegas da cidade, para esta reunião que será transmitida e retransmitida para outras cidades do estado do Rio de Janeiro e para o Rio, para a capital. Então, quero lembrar que as inscrições só poderão ser feitas pelos pastores, tá bom? Eu tinha dado uma outra notícia no domingo passado. Eu estou agora corrigindo a notícia que me foi repassada pelo escritório da equipe Billy Graham. Então, próximo domingo, dia 29, de 8 da manhã ao meio-dia, nós teremos aqui no templo, na Estrada União Indústria 3016, em Correias, Petrópolis, Rio de Janeiro, para os que já se inscreveram pelo portal, pelo site de inscrições do escritório da equipe Billy Graham, a reunião de lançamento, onde os pastores serão orientados e preparados para o que vai acontecer em dezembro. Segundo as informações, haverá uma outra reunião e que, então, os membros das igrejas serão convidados. Tá certo? Muito obrigado por você ter ficado conosco, eu agradeço muito. Eu quero agradecer também a você que tem dizimado, que tem transferido, que tem usado a conta para transferir o seu dízimo, a sua oferta, para você que tem usado o Pix também, muitos irmãos estão fazendo assim, e eu quero agradecer a você que tem mantido o compromisso de fidelidade com os dízimos e ofertas, porque você é um homem de Deus, você conhece a palavra de Deus. Eu não precisava nem agradecer, mas eu faço porque o meu ministério, o meu sustento depende também da sua participação financeira. Por isso eu agradeço. Tudo que nós fazemos
O ministério é grande, não é pequeno. A igreja não é pequena, é uma igreja de porte médio. Mas nós temos muito trabalho, muita despesa, muitos compromissos, mesmo na pandemia. Tudo continuou funcionando, tudo continuou acontecendo. Muitos ficaram em casa, mas o templo apenas é que fechou. O trabalho continuou, não é? E hoje nós estamos realizando um projeto social. Graças a Deus, eu estou muito feliz com a equipe do Ministério de Assistência Social e com todos os outros departamentos, comunicação, recepção, cozinha, todos os que estão trabalhando, que já retomaram ou estão retomando as suas atividades. Porque nós temos que continuar. Jesus está voltando, nós cremos nisso, a palavra está se cumprindo, né? E nós não podemos parar, temos uma missão, que é de continuar pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não ouviram e não foram despertadas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai convencê-las do pecado, da justiça e do juízo, mas somos nós os mensageiros desse tempo. E então Deus precisa continuar me usando, te usando e usando a igreja, para que vidas sejam transformadas. Os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas cremos que o Senhor há de nos livrar de todos os males, de todas as tentações, de todas as perseguições e também nos dará vitória sobre todos os nossos inimigos. Por isso eu digo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Desejo a você uma noite de quinta-feira maravilhosa e um fim de semana super abençoado. Lembrando, domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E à noite, culto presencial, às 19 horas. Convido você para vir. Venha. Se você já está vacinado, já recebeu as 2 vacinas, você já pode vir. Tá bom? Deixe a sua casa. Deixe o seu lar. E venha cultuar conosco. Vai ser um prazer voltarmos a adorar a Deus, a esse Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu hoje. Obrigado pela vida destes irmãos e irmãs, dos amigos que acessaram as plataformas do YouTube e do Face, que puderam permanecer, que estudaram a palavra de Deus. Senhor, abençoa estas vidas, abençoa estas famílias. Manifesta a tua glória e o teu poder. Salva, liberta, cura, transforma estas pessoas para que elas te conheçam e sejam tremendamente abençoadas. E se surpreendam, como aquele homem da sinagoga se surpreendeu com a chegada de Jesus. E também que esta pessoa seja transformada para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo. Faço a minha oração. Nós oramos pela fé, agradecidos em nome de Jesus. Até o próximo culto, se Deus quiser.